O SBT News Entrevista recebe o reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, Jesué Graciliano da Silva. Boa noite, reitor. Obrigado por sua visita. Obrigado pela entrevista. O senhor é o reitor pro tempore, não é? Exato. Porque a ex-reitora, ela foi para Brasília, para a Universidade dos Correios. O senhor pode explicar como é que funciona esse processo inicialmente? Ok. Bom, a nossa reitora anterior, a professora Consuelo, ela foi convidada pelo serviço relevante que ela prestou para a instituição nos últimos 8 anos para ser a reitora da Universidade dos Correios. Então, eu era o pró-reitor substituto e fui nomeado pelo ministro para concluir esse mandato. Então, o mandato está em curso até o dia 5 de dezembro. E o pro tempore tem a responsabilidade principal de preparar a eleição para o próximo reitor. Exatamente, organizar todo o processo. Esse processo dura quanto tempo, reitor? Esse processo dura aproximadamente 8 ou 9 meses. No entanto, a parte visível do processo, que é desde que deflagra o movimento de eleição, dura-se 90 dias. Mas eu estou já organizando essa eleição desde o início do ano, desde abril desse ano. Bom, o senhor tem 18 anos, né, de atividades desenvolvidas junto ao Instituto Federal. Perfeito. Então, como um aluno, como professor, enfim. E hoje, como reitor, o senhor pega aí lá pelo dia 24 de agosto, Exato, a greve do Instituto Federal. A greve das universidades federais, ela iniciou-se lá em 6 de junho, não é? Exatamente. Então tem em torno aí de 3 meses. Exatamente. A greve nacional do Instituto Federal começou no dia 1º de agosto. Exatamente. E aqui no dia 24. Como é que está esse processo no momento? Ok. Bom, o processo das universidades federais, ele está agora concluindo. Depois de quase 90 dias, com muitas negociações, idas e vindas, né, houve a assinatura de um acordo. Sim. O acordo inicialmente havia sido assinado apenas dando um reajuste para os docentes. Isso revoltou muito a categoria dos administrativos. No nosso caso, as negociações elas tiveram uma certa dificuldade no começo, por isso que levou à greve, porque pela lei de greve, né, quando você tem negociações em curso, então não há motivação para ter uma greve. Houve dificuldade para se fazer a negociação. Aí o sindicato deflagrou a greve dia 1º/8 dos institutos federais e nós, somente no dia 24, começamos em greve aqui em Santa Catarina. E já fizemos, nosso sindicato já fez aproximadamente umas 4 assembleias nesse período todo, só que ela segue também orientações do Comando Nacional. Por isso que é necessário. Dois comandos aí, exatamente, tem o comando estadual, local e o comando nacional. Então é preciso ter uma articulação entre eles. E muitas vezes, se houver uma finalização em Brasília para que a greve conclua, é preciso consultar as bases e vice-versa. O senhor esteve em Brasília recentemente? Até encontrou, inclusive, com o reitor da UFSC. Né? Exatamente, o professor Álvaro Prata, né? O professor Álvaro Prata, ele faz parte da coordenação nacional dos fóruns da Andifes, que é o Fórum dos Reitores Nacionais. Certo. Então ele faz parte do comando de reitores e ajudou muito no processo de negociação com a FASUBRA, né? De tal forma que, nessa última viagem, ele trouxe a boa notícia que a greve das universidades estava se encerrando, que havia um acordo sendo aprovado e assinado. Reitor Jesué, e como está o processo são 19 campos em Santa Catarina? Exatamente. Nós continuamos com aulas, nós temos atividades administrativas, diárias? É algo que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Cada cidade tem uma peculiaridade, né? Tem uma conjuntura. É uma questão cultural, né? Exatamente. E além disso, muitos campos começaram a atividade agora, em 2011. Então, é difícil um campus que começa a atividade agora, muitos entrarem em greve. Então, na verdade, nós temos 19 campi. 10 deles estão plenamente funcionando, sem nenhum professor em greve, praticamente. Certo. Enquanto isso, em 9 campi, nós temos aí parcialmente funcionando. Então, mesmo o campo Florianópolis, que é o maior campus, eu tenho partes docentes dando aula e partes em greve. Tenho partes servidores trabalhando e partes em greve. Isso faz parte do processo, né, da democracia, a gente tem que aceitar. E desde o começo eu já tinha falado, eu não posso dizer que a instituição está em greve totalmente. Eu tenho que entender que há campos que vão entrar em greve, há professores em alguns campos que vão entrar em greve e outros não. Reitor, e assim, esse procedimento, ele deve se estender até quando exatamente? Porque assim, com relação à questão do Ministério da Educação, com relação enfim, a instância maior, né, lá em Brasília, já tem uma posição definida com relação à finalização da greve nos institutos ou não? Bom, houve dificuldade de negociação nas últimas semanas. Havia o ministro da Educação entrou forte na proposição de um acordo, mas foi rejeitado pelo Comando Nacional. Tá? Então, houve um retrocesso da negociação. De tal forma que, na última semana, agora, eles tiveram 2 reuniões com o Ministério da Educação e com o Ministério do Planejamento. Porque, na verdade, o Ministério da Educação está mais disposto a negociar do que o Ministério do Planejamento e Orçamento, quem cuida do dinheiro. Então, há algumas questões, algumas demandas, reivindicações que são afetas ao Ministério da Educação, que o ministro prontamente está atendendo. E há outras reivindicações que são decorrentes de orçamento. Certo. Então, por conta dessa dificuldade de ter 2 ministérios envolvidos,
Nessa semana, nós temos reunião do Comando Nacional de Greve para avaliar a proposta que o ministro da Educação e o MPOG fizeram. Com a experiência que o senhor tem ao longo dos 18 anos trabalhando no Instituto, o que é que o senhor acha que deve acontecer? Essa greve deve se estender até quando, mais ou menos? Nós temos a expectativa que, com o acordo que foi proposto agora pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministro da Educação, que a greve se estenda no máximo em uma semana, né? Porque tem uma assembleia hoje, acontecendo hoje em Brasília, certo. Tá? E tem uma assembleia amanhã aqui na nossa instituição. Em todo o país, então, os institutos marcam a assembleia depois do evento nacional. Okay. Para avaliar. É provável que, em decorrência dessa reunião de Brasília de hoje, a gente tenha uma melhoria no quadro e que a semana que vem a gente esteja retornando. Essa é a nossa expectativa. Reitor Jesué Graciliano da Silva, do Instituto Federal de Santa Catarina. Obrigado por sua entrevista, obrigado pela presença. Obrigado a você. Uma boa noite para você. Fique agora com o SBT Brasil. A todos, muito obrigado.